nós vamos continuar aí com o tema da unidade 4, que é a escrita na história. Nós trouxemos um modo diferente para vocês nessa aula e nós vamos explicar slide por slide, certo? Depois vocês farão as atividades da página 103 a 113, certinho? Vamos continuar. Vou dar início explicando para vocês sobre a escrita sagrada do Egito. Por volta do ano 3200 a.C., houve a escrita que se chamava hieróglifos. Era considerada como se fosse uma escrita sagrada. Eles narravam principalmente todas as conquistas dos faraós. Eles relatavam as conquistas em guerras e também usavam essa linguagem para homenagear os deuses. Então, faziam textos para homenagear os deuses, agradecer e até mesmo pedir proteção para os fenômenos naturais. A escrita hieróglifa era representada por sons e, por fim, representado através de imagens de figuras como animais e objetos. Estes eram pintados com tintas sobre papiros, pedra, parede e até cerâmicas. Isso fazia com que fosse bem difícil para que toda a população tivesse acesso à escrita e à leitura. Então, poucos escreviam e liam. Isso era um privilégio para os escribas e a elite. Cerca de 1 a cada 100 podiam escrever naquela época. E para se tornar um escriba, era necessário estudar por muitos anos. Depois que começou a utilizar o papiro, isso começou a ter mais acesso, porque ele era um material mais maleável, dava para utilizar, ele era mais leve e ele era também mais flexível. Na imagem deste slide, vocês vão ver uma estátua de um escriba. Ela também está presente no livro de vocês, certinho? Bom, nesta imagem vocês irão observar a escrita demótica. Ela veio aparecer no ano de 680 a.C. Nela eram representadas por letras, e essas letras eram representadas por sons. Ela passou a ser utilizada também em papiros e começou a ser utilizada também em documentos, por ser bem mais simples do que as outras. Bom, agora eu vou falar para vocês do alfabeto fenício. Ele transformou o sistema de escrita em sinais gráficos. Era usado na Mesopotâmia e no Egito. Ele era um sistema bem mais simples e foi chamado de alfabeto fonético. Para representar, eram utilizados 22 sinais, que eram consoantes, e quando combinadas, formavam palavras. Foi considerado como a inovação da escrita, que deixavam de ser representados por objetos ou animais e passavam a ter sinais gráficos. Este alfabeto serviu de base para que os outros povos simplificassem também a sua escrita. Como os fenícios eram mercadores e navegadores, eles viajavam por várias regiões, assim levando a escrita fenícia para vários povos. Os gregos, por exemplo, eles acrescentaram vogais a este alfabeto, e os romanos adotaram o alfabeto grego. Nesta imagem, vocês vão poder observar como era a representação do alfabeto fenício e por cada letra que ele era substituído. Isso influenciou outros povos até evoluir a escrita que nós utilizamos hoje. Existem também outras línguas, como por exemplo a indígena. Os indígenas utilizam o grafismo. Eles são elementos gráficos
parecem figuras geométricas. Podem aparecer curvas, linhas retas e até espirais. Essas imagens são desenhadas em seus corpos. Para isso, eles gostam de indicar a posição social, se um é casado, se ele é caçador, algum evento da tribo ou até mesmo a morte de algum membro do grupo. Ela também pode aparecer em cerâmicas e nos materiais que os indígenas utilizam. Além disso, os indígenas são considerados bilíngue, porque além da língua nativa, eles falam a língua portuguesa e usam também a escrita tradicional. Agora eu vou falar para vocês de outra forma de linguagem que nós utilizamos aqui no Brasil. Você já ouviu falar de Libras? Sim, a língua brasileira de sinais. Ela é uma comunicação e expressão de pessoas surdas no Brasil. Ela é feita por meio de gestos para representar a letra do alfabeto. Nós podemos observar também que a escrita conseguiu se adaptar às transformações tecnológicas. Por exemplo, no passado, para se comunicar por escrito com uma pessoa, a única alternativa era escrever uma carta e esperar até que fosse entregue. Hoje existe a opção de digitar a mensagem em um e-mail ou em algum aplicativo de mensagem e em poucos segundos, mesmo a pessoa estando do outro lado do mundo, ela pode ser lida pelo destinatário. E o que dizer da linguagem digital? Bom, você pode não saber o que ela significa, mas provavelmente já fez uso dela. Uma das características da linguagem digital é a utilização de símbolos universais. Estes podem substituir a frase ou uma palavra, facilitando assim a comunicação. Os emojis são bastante utilizados na comunicação informal e eles são recursos visuais que podem substituir palavras, frases, sem que perca o contexto da comunicação. Agora nós vamos retomar um pouquinho do que nós aprendemos na unidade 4. Nós aprendemos que ao longo da história, os seres humanos desenvolveram vários tipos de comunicação por meio de diferentes tipos de linguagem. Aprendemos que os sumérios inventaram um primeiro tipo de escrita, que foi chamada de cuneiforme, e que ela era registrada em placas de argila pelos escribas. Os egípcios usavam a escrita chamada de hieróglifica, que significa escrita sagrada. E os fenícios criaram o primeiro alfabeto e influenciaram os gregos e romanos na criação do alfabeto grego e latino. Uma das características da linguagem digital na comunicação é ser informal e é o uso de recursos visuais no lugar de palavras e frases. E aprendemos também que as sociedades indígenas usam diferentes linguagens para se comunicar, como a oralidade, o grafismo e a escrita, certinho? Quem tiver a curiosidade de aprender mais um pouquinho, aí vai uma dica do nosso livro, que é o livro da escrita, da Ruth Rocha. Ele vai falar um pouco da evolução da escrita, iniciando pelos primeiros grupos de seres humanos que registraram seus conhecimentos em rochas e cavernas, passando pelos cimérios, egípcios, fenícios, até chegar nos dias atuais. Certinho? Qualquer dúvida, vamos procurar os professores nas aulas online, nos encontros ao vivo, certinho? Até mais!